Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente dia a todos. Bem-vindos ao 12 em Campo desta terça-feira, 28 de março. Corinthians que já conhece os seus adversários na fase de grupos da Copa Libertadores da América, edição 2023. Vou mostrar para vocês aqui os confrontos, quem joga fora primeiro, como é que será aí essas primeiras 6 rodadas, tá? Vamos detalhar bem para você isso aqui. Vamos falar também sobre as declarações do gerente de futebol, Alessandro Nunes, que representou o Timão ontem no sorteio da Conmebol, que disse que o Corinthians precisa de mudar o patamar se quiser brigar pela conquista do título. E para encerrar, vamos falar sobre reforços. O Corinthians animado com o Firmino, será que vem? Será que pode vir? Ainda dá tempo. Eu explico tudo para vocês, você está no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade. Se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians, minha gente. Muito bem, chegando com o 12 em Campo aqui, a gente começa falando sobre os adversários do Timão nesta Libertadores da América. O sorteio foi realizado ontem, às 9 horas da noite, na cidade de Luque, no Paraguai, sede da Conmebol. E o Corinthians ficou sabendo ali os seus adversários. O Corinthians que está no grupo E da Copa Libertadores nesta fase de grupos. Eu vou colocar para vocês aqui o grupo já definido, para a gente entender bem. Então ficou Corinthians no grupo E, Independiente del Valle, o Argentino Júnior e o Liverpool do Uruguai. Tá? Essas 4 equipes compondo aí o grupo E. Corinthians, Independiente del Valle, Argentino Júnior e o Liverpool do Uruguai. Bom, são adversários, na teoria, o Liverpool, um adversário que é totalmente desconhecido para o Corinthians, um time novo dentro da disputa da Libertadores, então é tudo muito incerto. Na teoria, é uma equipe tecnicamente inferior, é um time um pouco mais fraco aí e que não deve oferecer tantos riscos ao Corinthians. Mas quando se trata de Independiente del Valle, campeão da Recopa, campeão da Sul-Americana, é uma equipe muito forte. É uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada. Então, o Independiente del Valle é um adversário que será também um dos candidatos à vaga. Classificam-se 2 de cada grupo. Né? E tem o Argentino Júnior, equipe tradicional da Argentina, se não é a maior, mas é uma equipe que é muito bem montada também. Né? E se tratando do futebol argentino, sempre são jogos mais complicados. Bom, e como fica o Corinthians nessa? Como é que o Corinthians vai estrear? Quando vai estrear? Vamos colocar aqui para vocês na tela a primeira fase aí para você. O Corinthians estreia no dia 5, na próxima quarta-feira, 5 de abril, contra o Liverpool lá no Uruguai. O horário ainda será definido, né, pela Conmebol, em função de transmissão de televisão, tá? Então, Liverpool e Corinthians no Uruguai no dia 5, próxima quarta-feira. Então, aí, ó, temos uma semaninha para estrear aí na Libertadores. Depois, o Timão faz 2 jogos em casa. No dia 19, recebe o Argentino Júnior na Neoquímica Arena e no dia 3 de maio recebe o Independiente del Valle. Tá? Independiente del Valle no dia 3 de maio. Portanto, primeiro jogo fora contra uma equipe teoricamente mais fraca e recebe as 2 equipes mais fortes do grupo, o Argentino Júnior e o Independiente del Valle, os 2 jogos seguidos na Neoquímica. Vira o turno e aí o Corinthians vai à Argentina enfrentar o Argentino Júnior no dia 24 de maio. No dia 7 de junho, enfrenta o Independiente del Valle, fora de casa também, e encerra sua participação na fase de grupos no dia 28 de junho, tá? Na Neoquímica Arena, contra o Liverpool, lá do Uruguai. Então, tá aí para você os jogos do Timão nesta primeira fase de grupos da Libertadores 2023. Bom, é importante para o Corinthians vencer fora de casa, até por uma questão de dinheiro.
Isso vale muita grana, vale muito dinheiro, tá? Se o Timão vencer os 6 primeiros jogos, esses 6 jogos aí da fase de grupos, e aí falando num cenário absolutamente no mundo ideal, o Corinthians colocaria no bolso 3 milhões de dólares mais a participação na fase de grupos, que seria mais 1 milhão e 800 mil dólares. Então a gente está falando aí em quase 5 milhões de dólares, tá? Aproximadamente aí, vamos arredondar para 25 milhões de reais, vencendo os 6 jogos, tá, gente? Cada partida aí, o time recebe um bom valor, né? Então, cada jogo vale uma grana boa, vale muito a pena. Em caso de empate, não ganha nada, derrota, muito menos. Mas vencendo, o Corinthians consegue colocar no bolso um bom dinheiro aí para os seus cofres, tá? Então, é bom ficar atento, né? O time ganha 300 mil dólares por vitória, 1,5 milhão de reais por vitória. Então, seria muito importante para o Corinthians, além de avançar, né, de se garantir, sem dúvida nenhuma, daria uma boa engordada nos cofres do clube aí. Tá? Então, adversário definido, grupo definido, próxima quarta-feira, o Timão já estreando na fase de grupos da Libertadores, lá no Uruguai, contra o Liverpool. Bom, ainda em cima da Libertadores, o Alessandro Nunes, que representou o Corinthians ontem, ele que é o gerente de futebol, representou o clube no sorteio da Conmebol, ele deu uma declaração e que para muita gente foi tirada aí, ou tirada do contexto ou interpretada de uma outra forma. Ele disse o seguinte, que para o Corinthians avançar, conquistar um título na Libertadores, o clube precisa mudar o patamar, no que eu acho que ele está coberto de razão. Aí eu acho que ele está coberto de razão. Ele disse que é importante, palavras dele, tá? Estou abrindo aspas aqui para ele. Não dá para imaginar que somente no ano da disputa você vai fazer uma boa competição em ponto. É importante que o clube tenha planejamento e gestão a longo prazo se quiser conquistar a Libertadores. Concordo plenamente com o Alessandro. Eu acho que o clube tem que ter isso, né? E ele dá exemplos de Palmeiras e dá exemplo do Flamengo. Se o Corinthians, repito, aspas mais uma vez para o Alessandro Nunes, se o Corinthians quer alcançar mais uma Libertadores, precisa mudar o patamar. Isso é se planejar, fazer gestão, prever planejamento a longo prazo. Eu acho que ele está coberto de razão. Eu imagino até que seja tarde para pensar nisso, que a competição começa em uma semana. Essa gestão, esse planejamento a longo prazo já deveria estar sendo feito, né? Então, não é uma coisa, como ele mesmo diz, deixar para fazer isso no ano da competição, a tendência é de fracasso. Mas, à medida que você vai fazendo isso a longo prazo, as conquistas elas começam a aparecer. Então, eu acho que ele está muito certo nas palavras que ele disse. Agora, acho que é um pouco tarde para falar em planejamento e falar em gestão a longo prazo com a competição que começa daqui a uma semana. Repercutiu muito essa fala aí do Alessandro Nunes. E para a gente encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre contratação. Dá para contratar ainda? Dá. O prazo para o fechamento da janela de transferências é agora no dia 4 de abril. Portanto, um dia antes da estreia do Corinthians na Libertadores. Tempo hábil existe. É pouco provável que isso aconteça? É pouco provável que isso aconteça. O Corinthians se animou ontem com a história, alguns torcedores muito empolgados com a possibilidade do Firmino. Eu acho que é uma negociação extremamente... não digo nem a negociação é difícil, eu acho que o Firmino, repito, ele tem propostas de Barcelona, ele tem interesse do Milan, da Inter de Milão, do Atlético de Madrid. O desejo dele é continuar jogando na Europa. Ele já declarou a todos que não ficará no Liverpool. O Liverpool, esse é o Liverpool grande, né? E ele tem aí interesse, né? Alguns clubes europeus têm interesse aí no futebol dele. E a gente está falando de Barcelona, de Atlético de Madrid, de Milan, de Inter de Milão, times grandes na Europa e que podem manter o salário dele em alto nível.
e ele ainda tem 31 anos, tem muita lenha para queimar, é um excelente jogador. Acho que nesse momento é muito, muito difícil ele vir para o futebol brasileiro. Não digo nem Corinthians, para o futebol brasileiro. Apesar que ele não descartou essa possibilidade e disse que voltaria no segundo semestre, desde que fosse o plano B. Se nada der certo, ele topa voltar para o futebol brasileiro. Fora isso, o Corinthians está atrás de um zagueiro e também de um meia para substituir o Renato Augusto ali, quando o Renato não puder jogar, ou mesmo jogar ao lado do Renato. Alguns nomes são cogitados, são colocados aí à mesa, mas nenhuma confirmação. Eu acho que o Corinthians deverá trazer jogadores mesmo a partir do segundo semestre, a partir do dia 3, 4 de julho, quando reabre a janela de transferências. Aí sim, imagino que o Corinthians vá contratar. O Corinthians disse que contrataria se fosse eliminado cedo do Paulistão, o que aconteceu, e se fosse um grupo um pouco mais forte na Libertadores, o que também aconteceu. É um grupo que dá para classificar? Dá para classificar. Eu acho que o Corinthians tem todas as condições de conquistar uma vaga na segunda fase da Libertadores. Mas são dois adversários, pelo menos dois bons adversários, Independiente Del Valle e Argentinos Júnior. Então, ainda dá tempo, o Corinthians segue aí buscando algum jogador, mas a perspectiva é que isso não aconteça até o dia 4. À noite, às 9 horas, a gente volta com a nossa live aqui e a gente vai repercutir como estão essas equipes. Como está o Independiente Del Valle, como está o Argentinos Júnior, quais são os jogadores brasileiros que atuam nessas equipes, assim como o Liverpool também. Então, é importante sabermos detalhadamente como estão essas equipes. E eu vou trazer isso aqui para vocês às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero. Bom dia. Tchau, tchau.